Seria ótimo pensar que um sono ruim tivesse apenas uma causa, mas infelizmente não é assim. Na maioria dos casos, o sono ruim, a insônia, é reflexo da combinação de diversos fatores. Nos anos 80, um psicólogo, Dr. Spillman, ele criou um modelo para explicar exatamente isto. Surge então o modelo de Spillman, que acabou sendo utilizado pela psicologia do sono para a compreensão do todo, o que é que promove a insônia, os fatores de Spillman. Quando nós nos referimos aos fatores de Spillman, nós estamos falando de 3 P's, que daqui a pouquinho eu já vou contar a vocês o que são estes P's. Mas, quando a psicologia do sono, de maneira especial a terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia, utilizou o modelo de Spillman, ela acrescentou mais um P, que é o fator pavloviano, que eu vou explicar para você cada um desses P's e o que isso significa. Então este modelo ficou conhecido como o modelo dos 4 P's para a psicologia do sono e atualmente é o modelo utilizado por todos os profissionais da área da saúde, aqueles profissionais que cuidam dos seus pacientes insones. Vou agora compartilhar com você a tela para você compreender exatamente os 4 fatores da insônia segundo Spillman. Lembrando que Spillman trouxe 3 fatores, mas um dos fatores foi acrescentado pela psicologia do sono, mas hoje é conhecido sim como 4 fatores de Spillman. Dá uma olhadinha aí na tela. Conforme vocês estão visualizando, nós temos os fatores predisponentes, fatores precipitantes, fatores perpetuantes e fatores pavlovianos. Os fatores predisponentes já estão com a pessoa antes da insônia. Os precipitantes começam a insônia, startam a insônia. E os fatores perpetuadores não deixam a insônia acabar. E ainda os fatores pavlovianos acabam promovendo o emparelhamento de estímulos. E este estímulo deixa de ser estímulo neutro e passa a ser estímulo condicionado. Volta aqui para mim. Ficou nítido para você os 4 fatores que atribuímos a Spillman, mas você já sabe que Spillman trouxe 3 fatores. O 4º fator, o pavloviano, foi acrescentado pela psicologia do sono, de maneira especial pela terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia. Quando nós falamos no primeiro fator predisponente, é aquilo que a pessoa já nasce com ele. É um traço de personalidade que a pessoa tende a ser um pouco mais ansiosa, tendência à preocupação, à hipervigilância e também ao aumento do estado de alerta. Existe uma teoria da psicologia chamada Big Five que relata que esse traço de personalidade é o neuroticismo. Quem sabe no outro vídeo eu explico para você o que o neuroticismo tem a ver com a insônia para muitos pacientes. Mas aqui o fator predisponente, então, é um fator genético. Papai e mamãe, quando tiveram uma relação no qual você foi gerado, houve um embaralhamento genético do papai e da mamãe. Consequentemente, nós sabemos que os nossos pacientes podem sim ter uma inclinação genética herdada para a insônia, porque tendem a ser pessoas mais ansiosas, mais preocupadas com o seu hiperalerta mais ativado. Nós temos o segundo P, que são os fatores precipitantes. Quando você pensar num fator precipitante, são tidos como as causas da insônia, a comorbidade. E aqui podemos incluir ansiedade, depressão, apneia obstrutiva do sono, fibromialgia, dores crônicas, diversas outras ocorrências como perda de emprego, troca, mudança de endereço, nascimento de um filho, uma mudança de estado civil. Tudo isso pode ser um fator precipitante, pode precipitar a insônia. A insônia, ela pode melhorar muito para estas pessoas quando tratam destes fatores. Agora, se a pessoa não vai em busca de uma terapêutica adequada, se o seu paciente não quer saber de tratar da própria insônia, o que é que vai acontecer? Ele vai disparar fatores perpetuadores e aqui está o terceiro P de Spillman. Estes fatores perpetuadores, como o próprio nome diz, vai perpetuar a insônia. Estes fatores, então, são hábitos adquiridos durante a fase de maior sofrimento da insônia. Por exemplo, cochilos diurnos, uma longa permanência na cama, um consumo elevado de cafeína,
o uso de álcool, de tabaco, de cigarro. E aí, nessa insônia crônica, que passa a ser crônica com os fatores perpetuadores, o indivíduo tem muito mais dificuldade para lidar com tudo isso. E ainda, na insônia crônica, esses fatores eles passam a ser até mais importantes do que os fatores precipitantes. E por fim, nós temos o quarto fator, que é o pavloviano, que foi uma contribuição da psicologia cognitivo-comportamental. O fator pavloviano, ele é um gatilho muito importante para a insônia. E por quê? Muitas pessoas desenvolvem aquela insônia que chamamos de insônia condicionada. Houve um emparelhamento. Isso acontece quando a ação de ir para a cama e permanecer na cama sem estar dormindo ativa um gatilho de preocupação e de frustração com o sono. Porque a pessoa está lá na cama tentando dormir, o seu paciente está tentando dormir e ele fica literalmente fritando, feito um bife de um lado e de outro. E aí vai startar o fator pavloviano, porque vai ocorrer um emparelhamento de cama e a frustração de não dormir. Muitos pacientes relatam que ficam 40, 50, 1 hora e 15 na cama tentando dormir. O que é que está acontecendo aqui? Um emparelhamento de estímulos, isto é, cama foi emparelhado com a frustração. E aí, o seu paciente, ele está na sala, por exemplo, está com sono. Quando ele vai para o quarto dele, para a cama, assim que ele se deita na cama, houve um gatilho. E o sono simplesmente vai embora. E por quê? Porque o cérebro dele, o cérebro do seu paciente, da sua paciente, criou este emparelhamento de cama igual a não dormir. Esse emparelhamento acontece na nossa vida como um todo. Veja o seguinte, já aconteceu de você sentir um cheiro e lembrar de uma pessoa? Você sente um perfume e lembra de uma cena, de uma casa? De repente você entra na casa de um amigo e o cheiro da casa te lembra a casa de uma outra pessoa. O que aconteceu aqui? Emparelhamento de estímulos. E quando esse emparelhamento de estímulo acontece com a insônia, isto é, o indivíduo passa a ter um estado de alerta aumentado toda vez que se deita na cama ou o simples fato dele ingressar no quarto dele, dificultando dessa forma o adormecimento e a promoção de um sono de qualidade. Quando ocorre esse emparelhamento, o cérebro do seu paciente ele aprende que ir para a cama é sinal de um desencadeamento de sentimentos ruins, de sensações desagradáveis. Mas a boa notícia é que esse aprendizado ele pode ser desfeito através de um contracondicionamento. E aqui é uma técnica da terapia cognitivo-comportamental. É uma técnica da psicologia do sono. Dá para quebrar esse emparelhamento? Claro que dá. Para você entender um pouco melhor, se você não é psicólogo, se você é terapeuta, mas não é um psicólogo, de onde veio este quarto fator, o fator pavloviano? De Pavlov. Pavlov, ele deu bases à psicologia científica e ele fez um experimento bastante conhecido. Pavlov adorava cachorros. E o fato dele adorar cachorros, ele começou a utilizar os próprios cães nos experimentos. Óbvio, com muito cuidado. Mas eu entendo que talvez os experimentos de Pavlov hoje não seriam bem vistos. E por quê? O Pavlov, ele inseriu uma cânula para coletar saliva dos cachorros. E o que ele fez? Antes do condicionamento, do emparelhamento, ele oferecia comida para o cão e a resposta do cão era salivar. E ele coletava, ele conseguia medir quanto de saliva tinha naquela cânula, naquele coletor. E ele percebeu que a comida era um estímulo que ele nomeou como incondicionado. E a resposta do cachorro de salivar era uma resposta incondicionada. E é natural que o cachorro salive quando você oferece comida para ele. Mas o que ele fez? Ele começou a criar um emparelhamento. Toda vez que ele ia dar a comida para o cachorro, ele tocava um sino. Comida, sino, comida, sino. O simples fato dele não dar comida e tocar um sino, uma sineta, o cachorro não ia salivar. Mas quando ele começou a oferecer comida e junto tocar o sino, o cachorro ele emparelhou o som do sino com a comida. E chegou um momento que o simples fato do Pavlov tocar a sineta, o cachorro já salivava. Algumas vezes salivava mais do que quando oferecia a comida. Então antes, a comida, salivação. Depois, campainha, sem salivação.
Depois ele emparelhou campainha com comida igual salivação. E por último, só a campainha e o cachorro salivava. O que o Pavlov descobriu? Que houve um emparelhamento de estímulos. O som passou a ser um estímulo condicionado e a resposta de salivação passou a ser chamada como uma resposta condicionada. O que isso nos interessa? Que o nosso cérebro ele faz emparelhamento o tempo todo. E no caso da insônia, o que ocorre para que esse emparelhamento se estabeleça? A pessoa se deita na cama e por algum motivo ela não consegue dormir. Talvez preocupações, pensamentos acelerados ou dores. Esta pessoa não consegue dormir e fica literalmente fazendo um esforço para dormir, virando de um lado para o outro. E o seu paciente relata isso para você. E algumas vezes a dica que o profissional, que o terapeuta, que a psicólogo, o psicólogo dá é simplesmente distrair, fazer uma técnica, enfim. Isso não funciona para todas as pessoas e você precisa conhecer técnicas específicas para tirar, para quebrar este condicionamento. Porque senão você só vai reforçar este ciclo vicioso da insônia, onde o seu paciente vai fazer um esforço para dormir e não consegue. E aí vem a frustração e a ansiedade. E a frustração e a ansiedade aparecendo, ele vai ter mais dificuldade para dormir ainda. E, consequentemente, vai levar a mais esforço, mais dificuldade, mais frustração. E o seu paciente está emparelhando, associando cama, quarto igual a frustração e ansiedade. Isso é tão sério que alguns pacientes relatam que o simples fato de se deitarem na cama parece que a cama tem espinhos e eles despertam na hora. Isto é sinal do quê? Este é um sinal de que o seu paciente emparelhou cama igual a frustração e ansiedade. Eu quero apresentar a você de forma didática como é que estes 4 fatores impactam na insônia do seu paciente e por que a medicação sozinha não vai fazer com que o seu paciente vença a insônia. E existe um método, sim, um método comprovado, para o seu paciente vencer a insônia naturalmente. Veja, quando começa a ser somados os 4 P's, isto é, os fatores predisponentes, os fatores precipitadores, os fatores perpetuadores e os fatores pavlovianos, o seu paciente está com uma insônia grave e só medicação não vai ajudá-lo. Me acompanhe aqui. Bom, a forma didática que eu vou utilizar é esta aqui. Imagine que aqui nós temos o limiar para ser insônia. Até aqui não tem insônia. Daqui para cima tem insônia. Então nós temos o primeiro fator, que é o fator predisponente, isto é, a predisposição genética para a insônia. Aqui está incluso a tua herança genética, o embaralhamento genético do papai e da mamãe. Por mais que você tenha uma genética que contribua para que você tenha insônia, você não terá problemas em dormir só com este fator. Veja, não atinge o limiar, você consegue ultrapassar sem esbarrar literalmente na parte superior. Você não vai ter problemas com insônia por mais que você tenha herança genética. Agora, nós temos outro fator que é o fator precipitador. Dê uma olhadinha aqui. Quando você tem somente o fator predisponente, você não tem insônia. Agora, quando inclui o fator precipitador, veja se passa, não passa, bate no limiar da insônia. E aí a pessoa começa a ter problemas com a insônia, mas ainda não acabou. Existe ainda os fatores perpetuadores. Dá uma olhadinha como é que fica. Com o fator perpetuador, a pessoa vai ter mais dificuldade ainda, não vai conseguir vencer a insônia quando tem a junção desses 3 fatores. Mas infelizmente ainda não acabou. Nós temos um 4º fator, que é o fator pavloviano. E aqui eu gostaria que você observasse bem. Será que é possível a pessoa passar? Será que é possível, utilizando apenas a medicação, a pessoa vencer a insônia? Não é possível, porque a partir daqui a pessoa não consegue vencer a insônia só com medicação. Isto é, ela precisa de uma ajuda profissional. E a técnica mais utilizada é sim a TCCI, a terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia. Agora eu quero lhe explicar ainda. Se for possível, através de técnicas da TCCI, da psicologia do sono, você quebrar
o emparelhamento, essa pessoa vai ter mais facilidade para vencer a insônia, mas ela ainda não consegue ultrapassar o limiar para não ter insônia. O que nós precisamos olhar? Precisamos tirar aqui os comportamentos perpetuadores. Tira esse comportamento, ela ainda continua com a insônia. O que a gente precisa fazer? Tirar os fatores precipitantes. E a partir disso, a pessoa consegue sim, por mais que ela tenha herança genética, ela consegue ultrapassar e vencer a insônia. E dá para vencer a insônia de forma natural. Conforme vimos, não dá para resolver a insônia do seu paciente, do seu cliente, focando em apenas a resolução de um dos fatores de Spielman. Precisamos ter uma visão do todo. Primeiro fator predisponente, tem conexão sim com herança genética. E herança genética você não muda. É óbvio que você pode promover sim a mudança epigenética do seu paciente. E aqui já é uma recomendação para você. Mudança epigenética você promove a partir da correção de hábitos. Isto é, o seu paciente, o seu cliente tem uma genética que é resultado do embaralhamento genético do papai e da mamãe. A expressão do gene pode ser mudada a partir da epigenética, que é sim a correção de pensamentos e comportamentos. Isso você já faz no processo terapêutico. Mas o que ainda eu lhe recomendo para você tratar e resolver os fatores predisponentes? É importante que você trabalhe com o seu paciente técnicas de relaxamento. Porque esse paciente que tem como um traço genético ser um pouco mais alerta, isto é, ele tem a região do sistema límbico mais ativada, ele precisa promover um relaxamento da região amidaloide, das amígdalas. E as amígdalas cerebrais, como você sabe. Como é que ele faz isto? A partir de técnicas de relaxamento. Mindfulness, meditação e respiração. Então aqui fica a minha recomendação para você tratar os fatores predisponentes do seu paciente. Você pode estar pensando, como é que eu trato também dos fatores precipitantes? Os fatores precipitantes, que são aqueles gatilhos que iniciam a insônia, que com eles, somado aos fatores predisponentes, o seu paciente ele atinge o limiar e ele passa a ter insônia. Esses gatilhos são ocorrências da vida. Não há um controle total deles e por quê? Porque nós teremos fatores e ocorrências na nossa vida como troca de emprego, mudança de endereço, nascimento de filhos e doenças também, comorbidades, doenças médicas e doenças neuropsiquiátricas, como depressão. E é natural que passemos por tudo isso, seja no que se refere aos transtornos e doenças, seja naquilo que se refere aos gatilhos da vida. Como é que você vai ajudar o seu paciente, então, no enfrentamento dos fatores precipitantes? Primeiro, ele tem de ter uma terapêutica adequada para cuidar da sua saúde. Se ele tem apneia obstrutiva do sono, ele precisa de um apoio terapêutico. Hoje nós sabemos que se a apneia do sono for nível 1, 2, ele tem as estratégias, por exemplo, de utilizar alguns aparelhos que ficam dentro da boca dele, como se fossem aparelhos que ele vai dormir. E aí isso evita que tampe, né, a garganta dele. Estes aparelhos acabam trazendo o maxilar para frente e conseguindo um espaço. E aí o paciente ele não vai ter a dificuldade de fechar literalmente a garganta, acordando engasgado. Então, encaminhe o seu paciente, o seu cliente, para um ortodontista, para ele fazer este aparelhinho. É óbvio que se no exame de polissonografia for detectado uma apneia mais severa, ele precisa utilizar a CPAP. Não há outro jeito, ou entrar e enfrentar um procedimento cirúrgico. E isso quem vai escolher, obviamente, é o médico, junto com este paciente. Agora, se a apneia do sono não for tão grave, pode encaminhar, inclusive, este paciente para fonoterapia. Sim, existe como trabalhar o fortalecimento da língua e do palato mole. Isso vai fazer com que ele também tenha uma maior facilidade para enfrentar a apneia do sono. De maneira especial, a partir dos 60, 70 anos, nós temos um relaxamento de todo o palato, de maneira especial do palato mole. Então, quando faz alguns exercícios que o profissional de fono vai aplicar a estes pacientes, tem um fortalecimento e aí ele consegue também gerenciar bem a apneia do sono. Então, os fatores precipitantes, você deve atuar desta forma.
trabalhando organização do seu paciente. E aqui eu recomendo fortemente que você trabalhe uma agenda com o seu paciente, para que ele consiga administrar melhor tudo isso, sejam os fatores e gatilhos de ocorrências da vida, sejam os transtornos comórbidos, sejam transtornos médicos ou transtornos neuropsiquiátricos. E ainda tem o terceiro fator, que são os fatores perpetuadores. E aqui você precisa entrar literalmente de forma intensa, e eu lhe recomendo muito isso, com a higiene do sono. Veja só, higiene do sono, ela não resume a psicologia do sono. Higiene do sono é uma técnica importante utilizada pela psicologia do sono. Agora, tem profissional que só usa a higiene do sono. A higiene do sono, ela vai ajudar no terceiro fator, que é no fator perpetuador. Agora, se você só sabe usar a higiene do sono, eu pergunto, como é que vai ficar o fator pavloviano, os fatores precipitantes, os fatores predisponentes? Só o fator perpetuador sendo cuidado não vai resolver a insônia do seu paciente. Muitos pacientes fazem muito bom uso, sim, mas tantos outros pacientes, só higiene do sono não resolve. Mas sim, este fator perpetuador, você vai trabalhar de forma bastante intensa com ele, justamente a higiene do sono e controle de estímulos, que são duas técnicas muito utilizadas pela psicologia do sono. Mas ainda temos o quarto fator, o fator pavloviano. O que é que você vai fazer? Novamente eu lhe recomendo que você busque quebrar este emparelhamento. Isto é, você vai promover um contracondicionamento. E aqui, uma dica simples para você, uma recomendação muito simples. Você precisa orientar, psicoeducar o seu paciente a não permanecer na cama por mais de 20 minutos se ele não consegue dormir. Então imagine que ele se deitou para dormir e passou ali 20 minutinhos de forma intuitiva, porque ele não deve olhar a hora, porque hoje, inclusive, nós sabemos que, através de pesquisas, que quanto mais o seu paciente olha a hora, mais ansioso ele fica, sobretudo se ele já tem esse fator predisponente ativado. Então ele não vai olhar no relógio, ele vai ter uma ideia subjetiva do horário que é. Se ele perceber que passou 20 minutos e ele não conseguiu dormir, o que é que ele vai fazer? Sair da cama. Sim, ele vai fazer outras atividades, mas preste atenção, caro terapeuta. Ele não deve utilizar telas, ele não deve utilizar o celular, ele não deve utilizar o televisor, ele não deve utilizar o tablet nem o seu computador. O que é que ele vai fazer então? Ele vai fazer atividades mais relaxantes. E aí você já trabalha com ele para que ele tenha uma boa higiene do sono. Ele prepara a higiene do sono e ainda ele tenha um ritual do sono. Ele tem alguns comportamentos, algumas ações que devem ser feitas antes de ir para a cama, antes de dormir. E se ele não está conseguindo dormir, ele levanta e continua fazendo este ritual. No ritual, você pode orientá-lo, por exemplo, caso faça sentido para ele, que ele tenha 20 minutos de leitura. Que ele inclua tomar um chá, que seja um chá relaxante. Cuidado para ele não tomar chá mate, chá verde, chá preto, porque esses chás ativam o nosso sistema ao invés de relaxar. Então, se tomar chá para ele for importante e fizer sentido, que ele inclua no ritual do sono um chazinho. Agora, se ele se deitou e não conseguiu dormir, ele vai se levantar, ficou ali tentando mais de 20 minutos, não se levanta. E vai fazer o quê? Vai fazer uma atividade mais monótona. Vai jogar caça-palavras, vai ler um livro e vai evitar luminosidade. Por isso é tão importante ele não acender todas as luzes da casa. Ele deve ter uma luz, daquela luz antiga, uma luz quente, que é meio amarelada. Essa luz é muito bacana para ele utilizar. E de preferência não acima, mas sim atrás dele. Se ele vai ler, a lâmpada, uma luz bem fraquinha, deve ficar atrás. Então todos esses comportamentos ele deve realizar caso ele não consiga dormir. Atividades relaxantes o seu paciente precisa fazer. O sono veio, ele sentiu que está sonolento, volte para a cama. E para que isso? Para quebrar o condicionamento de cama igual à frustração por não dormir. Ele só vai para a cama quando de fato ele estiver com sono. Ficou mais de 20 minutos, não conseguiu dormir? Levanta da cama. Conseguiu dormir? Ótimo, você já está criando um emparelhamento novo. Cama igual sono de qualidade.
Então aqui eu passei a vocês diversas recomendações para você lidar com os fatores predisponentes, fatores precipitantes, fatores perpetuadores e fatores pavlovianos. E você que quer se tornar um expert do sono, me acompanhe. Eu estou em todas as redes, César Fialho, você me encontra em todo lugar. E eu peço mais uma coisa ainda. Se você conhece algum terapeuta, algum psicólogo ou psicóloga que precisa entrar em contato com esse conteúdo para conseguir atender melhor o seu paciente, o seu cliente, encaminhe esse vídeo para ele. Encaminhe para ele ou para ela para que ele tenha acesso a um conteúdo e é realmente um conteúdo estruturado. Porque o que eu passo a você é somente conteúdo que é relevante para a área de psicologia do sono e conteúdo validado pela ciência do sono. Forte abraço e até uma próxima oportunidade.